Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o momento que vocês vão assistir esse podcast, mas eu tenho certeza que vocês serão muito abençoados com a história da nossa convidada de hoje, que é a alegria dos baixinhos do tempo de avivamento. É a tia Alexandra. Seja bem-vinda, tia Alexandra. Obrigada. É um prazer estar aqui hoje. Tia Alexandra, hoje a gente está aqui para conhecer um pouco da sua história, a respeito da sua convenção, de quem era a tia Alexandra antes de ser tia Alexandra. Conta pra gente, tia Alexandra, quem era você antes de ser a tia Alexandra que você é hoje? Quem era a Alexandra? Antes de conhecer Jesus, na verdade. Olha, eu não nasci no berço evangélico. Sim. Né? Eu ia muito na igreja devido que na rua da minha casa havia uma igreja. E assim, as crianças iam, né? E eu tinha uma amiguinha que sempre ia e me convidava. E aí eu ia minha irmã. E nisso você tinha mais ou menos quantos anos? Nessa fase mais ou menos uns 10 anos. uns 10 anos de idade. E aí eu e a minha irmã, com isso, assim, a gente se apaixonou pela igreja. Começamos a ir, nos batizamos, que naquela época se batizava com 11 anos. E assim, minha paixão era estar na igreja. Só que chegou um certo momento da minha vida que eu me afastei. Com 13 anos eu me afastei, né? Nesse meio tempo eu sofri um acidente, né, no qual, assim, fraturou minha perna. Foi muito feio o acidente, demorei muito tempo para andar. Mas, assim, enfim, devido a isso, logo depois, né, eu me afastei da presença do Senhor, fiquei muitos anos afastada. E nesses muitos anos afastada, confesso, assim, que eu fiz várias coisas, né? Eu praticava esporte, eu jogava capoeira, cheguei a ser professora de capoeira, né? E nesse meio tempo eu jogava muito, eu era assim praticamente assim, viciada em jogo. Falava em jogos, bingo, eu estava ali, perdi assim muitos dias sem estar com minha família para estar ali. Final de semana mesmo, chegava 11 horas da manhã, eu ia para o jogo, eu só saía de lá, sabe Deus a hora, né? Às vezes 7 horas da noite, às vezes até mais tarde. Então assim, eu não vivenciei muito mundo. A única coisa assim que eu falo, assim, que graças a Deus, né, assim, para não me afundar totalmente, eu não cheguei a usar droga. Mas fora isso, eu saía muito, muito mesmo. E nesse meio tempo meu, né, de saídas, eu jogava capoeira, gente, eu falo assim que eu cheguei a ser professora. Cheguei na capoeira quando eu perguntei o professor o que era. E na época ele falou para mim assim que era um exercício. E o médico havia dito para mim que eu não ia poder nunca mais dobrar minhas pernas direito devido ao acidente. Né, que eu fraturei a perna. Eu não ia poder nunca mais usar salto. Então eu falei assim, não, vou fazer exercício, vou mostrar aqui isso. E ali eu entrei na capoeira, né, acabei me formando como professora. Só que eu me afastei um tempo da capoeira, porque foi quando eu resolvi voltar para a presença de para a Deus. presença do Senhor. Tia Alexandra, você disse que você foi para a igreja quando você tinha 10 anos de idade. Sim. Nesse tempo que você foi para a igreja, que você ainda era uma criança, tinha ministério infantil lá na sua igreja? Não, não tinha. E então, assim, o que te motivou, mesmo não tendo ministério infantil, porque como você hoje faz parte do Ministério Infantil, a gente vai falar um pouquinho, né, puxar a sardinha pro lado do Ministério Infantil. Qual é, assim, a diferença que você vê hoje de uma igreja que não tem um Ministério Infantil e para uma igreja que tem um Ministério Infantil? Assim, eu vejo que há uma importância muito grande do Ministério Infantil. Por quê? As crianças, às vezes, elas ficam perdidas na igreja. Porque é uma linguagem diferente. Uma linguagem diferente da delas, né? E elas querem se expressar e muitas vezes não dá para entender. Se a pessoa não parar, não tiver aquela visão, não dá para entender o que elas querem dizer. Entendi. Então, assim, quando eu era mais nova, o que eu fazia? Eu ia para a igreja e era incrível, gente. Eu me apaixonava pelas crianças, a forma que elas estavam se mexendo, mas eu ficava mesmo no meu cantinho. Mas uma das coisas, assim, que eu digo que é fundamental é o Ministério Infantil, porque é um preparamento, querendo ou não, é uma preparação. Para o futuro pastor, futuro missionário, aí, exatamente. O futuro pregador da casa do Senhor. Eu cheguei a vir mesmo, né, assim, abraçar as crianças, ou pastora, foi devido assim, na minha infância,
eu passei por vários processos, aonde assim, eu sofri bullying, né? Eu sempre fui uma criança assim fechada. Na igreja eu já me soltava, né? Eu me soltava, eu ficava à vontade, eu esquecia do mundo, né? Parece que era o meu refúgio ali, o meu cantinho. E assim, mas fora disso, quando eu não estava na igreja, eu passei assim por muitos processos na minha vida, no qual assim, a minha mãe, ela era separada do meu pai. Sua mãe era evangélica? Né? Não era. No caso, só eu e a minha irmã mesmo, mas ninguém assim da minha casa. Então, assim, eu vivi crescendo, você não tem pai. E eu pegava, eu via meus primos, né, o amor que eles tinham, então aquilo ali eu ficava assim, meu Deus, algum dia eu vou formar uma família, eu quero fazer diferente com meus filhos. E nisso foi criando um amor. E eu vejo assim, dentro de mim, eu sempre colocava assim, eu não quero que as crianças passem por isso. E ali eu acabei me aproximando mais das crianças, eu entendia, muitas vezes quando uma criança estava no cantinho, tristinha, eu entendia, eu chegava e perguntava, e o que está acontecendo? E quando eu penso, elas iam me contando, eu ficava assim, maravilhada, fora. Aí vinha aquela afinidade, né, das Exatamente. crianças, já estava nascendo o Ministério Infantil dentro de você, sem você nem perceber. E aí você disse que você sofreu um acidente, você se afastou da presença de Deus, se envolveu com jogos, Sim. se envolveu. E como que foi esse retorno para você voltar para a casa do Senhor, para você realmente entender assim, não, isso não é vida para mim, eu não fui criada para isso, eu preciso reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador? O que aconteceu? Na verdade, eu visitei a antiga congregação, que permanecia ali no mesmo lugarzinho, eu visitei. Nesse meio tempo, eu já tinha a minha primeira filha, né? E olha só o tempo que eu demorei, né? A retornar. Eu já tinha minha primeira filha. E aí, eu falei assim, não, eu preciso voltar para a casa do Senhor. E Deus falou algo comigo, foi tremendo, assim, a forma que eu voltei. Porque eu cheguei um dia, né, na igreja, eu estava lá, tinha um pastor de fora, e ele estava ministrando a palavra de Deus. Uhum. E o interessante, assim, porque eu não acreditava, pastor, em revelação. Não acreditava. Uhum. E nesse dia, o pastor que estava lá, Deus começou a usar ele, e assim, ele falava, ele apontava assim, falava, Deus não dizer isso, isso, isso. E eu confesso que na minha mente, eu ficava assim, meu Deus, que mentira. Como pode o pastor daqui falou para esse pastor, só pode, não tem lógica. Não tinha sentido para você. Gente, e ele o tempo todinho ele falando, e eu só pensava. Eu pensava assim, não tem lógica isso. E ali ele foi falando, gente, Deus foi usando ele, e eu sentada lá no terceiro banquinho da igreja. Tava minha filha, e eu tinha assim, minha vida toda torta, toda mesmo. E ali, quando pensa que não, ele foi falando, chegou numa certa irmã. E essa irmã, quando eu saía à noite para as baladas, eu via essa irmã. E ela virava e fazia bem assim para mim. Aí eu virei e pensei assim, agora eu quero ver se é revelação mesmo, se ele vai falar. Só que uma coisa que eu aprendi hoje, eu aprendi ali, eu vejo, Deus não envergonha ninguém. É verdade. Né? Principalmente quando ele quer cuidar daquela pessoa. Ele tem promessa, né? E ele chegou ele sempre afirma as promessas, Isso, né? E ele chegou no ouvido dela, ele não falou no microfone. Falou, quando ele começou a falar, a lágrima começou a correr dos olhos. Aí na hora eu pensei, pastor, assim, sabia que esse negócio de revelação não é de Deus, que lá, tá falando no ouvido dela porque quer ficar quietinho, debaixo dos panos. E ali quando pensa que não, Deus usou ele e falou assim, mas só que você tá se enganando, porque muita gente sabe, e muita gente não te ajuda, e hoje o Senhor ele quer te libertar disso. E tem alguém aqui que precisa ouvir isso, porque precisa saber que é o agir de Deus. E se você se arrepende mesmo de coração, e se você sentir no coração e quiser falar, peça perdão. Aquela mulher do ciclo de oração, ela se colocou de pé e ela falou, igreja, eu vinha louvar aqui na casa do Senhor, mas à noite eu saía para as baladas. E ali falou assim, eu fiquei... Nossa, que coisa linda. Aí eu fiquei, coisa linda, na hora pra mim, pastora, eu pensei, pra você assim, não foi, né? Gente, que ceninha! Na minha mente, eu não fazia expressão nenhuma, porque eu também sempre tive a certeza que o Senhor, ele ouve a mente da gente, o inimigo não. E ali, quando falou tudo aquilo ali, e eu fiquei. Aí, quando eu pensei que não terminou, né, eu falei assim, Senhor. Aí veio o meu primo e falou, Deus tem uma grande obra na tua vida.
E não falou nada comigo. E eu falei assim, meu Deus, as coisas que eu faço é tão quietinha que ninguém sabe. Aí quando pensa que não passou uma moça, e eu falei assim, a revelação não é de Deus não. Se revelação é de Deus mesmo, eu quero ver se Deus revela o que está passando na minha mente agora. Eu falei, e só em pensamento, eu falei, mas tem que revelar agora. Porque eu não quero saber meu passado nem meu futuro. Eu quero saber o presente agora. Se Deus revelar, eu passo para a igreja e nunca mais saio. E ali, quando eu falei aquilo ali, eu falei na mente, aí a irmãzinha passou, aí eu pensei assim, meu Deus, mas que roupa cafona. Aí eu falei assim, não, Você mas tava eu mandada, uso. né? Aí eu falei, mas eu uso essas roupas. Oh, meu Deus. Aí nisso, quando eu falei aquilo, aí teve, ele foi, pregou, né, falou a palavra. Já encerrando, resumindo, já encerrando, eu parei sentada, eu falei, eu nunca mais fiz o pé na igreja. Na verdade, era uma batalha, né, irmã Porque Alexandra? revelação não é de Deus. Eu falei, nunca mais. Eu estava decidida. E ali, quando ele foi entregar o pastor, né, o microfone pro pastor, aí ele voltou. Aí ele falou assim, pastor, eu preciso passar algo para alguém aqui. Tem alguém aqui que desafiou o meu Deus. Meu Aí eu Deus. pensei, meu Deus, já tem mais mentira. Aí quando pensa que não, ele falou assim, e eu creio no Deus que eu sirvo. E o meu Deus falou assim, se eu não falar hoje, agora, porque eu não ia falar. E ele falou, é hoje, é agora. Se você não falar até esse culto terminar, você não chega da porta ali. E eu sei o Deus que eu sirvo. E eu quero viver para criar minha família. E ali, quando ele foi saindo, ele veio andando, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Ah, Quero ver rapidinho você lembrou agora. de Deus. Aí ele foi, deu aquela passada, eu falei, sabia? Minha vontade é de sair agora, mas eu vou esperar esse culto terminar. Aí ele voltou, parou perto de mim. Aí quando parou, no coração eu vim, Senhor, não fala meu passado aqui não, pelo amor de Deus. E ali eu fiquei preocupada, porque eu fazia muita coisa errada escondido. E ali eu falei assim, Senhor, minha filha ali, meu esposo do lado de fora esperando, porque ele não entrava na igreja. E ali quando parou assim, perguntou se minha filha era evangélica. Aí minha filha perguntou assim, você é evangélica? Aí, você é filha dela? Quer aceitar Jesus? Ela, não. Aí ele virou para mim e falou assim, sabia que você é o espelho dela? Se você caminhar, ela caminha. E eu olhei assim, ironicamente ainda para ele. Aí ele falou assim, Deus tem uma obra tremenda na sua vida. Ele falou assim, ele vai te colocar em lugar que nem você imagina. Eu vejo você pregando para uma multidão de pessoas. E eu olhei bem para a cara dele irônico e na minha mente veio assim, só na mente, não vi expressão nenhuma, só mesmo irônica. Aí ele foi, falou assim, você não tem noção. E Deus te tirou da morte. Ali ele estava falando do meu acidente, no qual quando eu, assim, eu não estava mais sentindo meu corpo, eu com 13 anos eu falei, Senhor, se o Senhor me permitir viver, eu vou viver para o Senhor. E eu me esqueci daquilo. E ele falou assim, Deus tem uma obra muito grande na sua vida, não foi à toa que ele te tirou da morte. Eu na hora eu pensei assim, eu não quero saber do meu passado nem do meu futuro. Eu pensei, quando eu pensei, ele virou e falou assim, mas você não está aqui para saber nem do seu passado e nem do seu futuro. Quando ele falou assim, meu coração fez pum, deu aquela parada, mas eu não quis, não demonstrei expressão. Aí ele foi e falou assim, você quer saber do seu presente, né? Revelação é de Deus sim. E Deus tem uma obra muito linda na sua vida. Revelação é de Deus sim. Agora, eu cumpri o que o meu Deus falou, porque ele falou que se eu deixasse você sair daqui sem falar isso, ele ia tirar a minha vida. Agora você cumpre o que você prometeu a Deus. E da mesma forma que ele falou, ele foi andando para frente. Quando eu me vi, eu já estava lá na frente, pastora, glorificando a Deus, agradecendo a Deus. E ele foi, falou assim, para finalizar, Deus ele vai fazer uma mudança de dentro para fora. Você pode vir com as vestes que você tá, com tudo que você tiver. E essas roupas não é cafona, é coisa de Deus e você vai ter orgulho de usar. Quando ele falou assim, eu comecei a chorar, eu me derramei, eu já estava lá nos pés do Senhor. E assim, ele foi, depois eu conversei, depois daquilo com o pastor, eu falei, pastor, eu vou ficar aqui. Fiquei, retornei para a casa do Senhor. E eu falei assim, eu jogo capoeira, eu sou apaixonada, sou professora. Gente, o pastor virou para mim e falou assim, eu jamais vou pedir para você largar. Vai jogando sua capoeira, vem vindo para a igreja.
É o Espírito Santo que faz a obra. E ali eu falei, que bom. E ali, uma semana depois, eu vi meu professor de capoeira. Eu falei, nossa, eu passei pra igreja e eu toda feliz. Ele falou, o quê? Você estragou a sua vida. Aí eu falei, o quê? Aí eu falei, não, mas o pastor deixou. Ele, não, eu que não te quero lá, crente. Eu que não te quero lá, você estragou a sua vida, você morreu, acabou. Aí eu virei pra ele assim na hora. Eu falei, bom, eu queria estar nos dois. Se você, né, tá falando que eu morri e o pastor me aceita, então eu vou permanecer aonde não tá fazendo acepção de pessoa. E ali eu continuei na igreja. E aí abre um leque para como a gente precisa ter sabedoria, né? Porque de repente, alguma pessoa que vai ouvir o seu testemunho, ela olha e fala assim, eu não quero servir ao Senhor porque eu ainda faço fumo, ou porque eu ainda uso droga, ou porque eu faço alguma coisa errada. Só que a igreja, ela realmente não faz acepção de pessoa. Isso. A palavra de Deus diz, venha como estás, conhecereis a verdade, E a verdade vai libertar, né? Venha Verdade. como você está, que jamais será lançado fora, conhecereis a verdade vos libertará. Então, naquele momento, se o pastor falasse para você assim, não, você reconheceu Jesus como Salvador, larga a sua capoeira. Você não teria ficado. Você fala assim, ai, que é isso? É algo que eu gosto. Mas aí Deus mostrou para você que na igreja, né, ninguém precisou falar para você deixar de fazer. Isso aí. Mas o próprio Deus usou uma situação e você entendeu que já não te cabia lá mais. Já não me cabia. E não retornei. Não retornei. Eu jogava, né? Confesso que nas primeiras semanas, né, que eu retornei para a casa do Senhor foi difícil. Eu tinha minhas amigas já certas pro jogo, né? E assim, era vizinha. Jogo é o bingo que você fala, né? Isso, nossa, dava final de semana, levão e a gente ia. Então, assim, aí elas viravam, até brincavam, o modo da expressão, falavam assim, nossa, bicha, você passou pra igreja mesmo, quero ver quanto tempo. Elas falavam, e eu ficava assim, não, deixa Deus trabalhar. Só que chegou um momento que eu virei e pensei assim, não quero jogar. Eu quero jogar, e eu ficava agoniada. Aí um dia eu falei, bom, se esse desejo está dentro de mim, eu vou. E eu indo, eu falei assim, na época era mototáxi, na mente eu falei, Senhor, eu tô indo. Mas foi o Senhor que usou aquele homem lá, então, o Senhor que vai me transformar. Não sou eu tô sentindo no coração, eu vou. E eu fui. Lá tinha aquele monte de gente jogando, na época era Vispa, né? Tinha aquele monte de gente jogando e eu conhecia todo mundo. Só que naquele dia eu ouvi uma voz no qual eu não conhecia. Meu Deus. Que era a voz do Espírito Santo do Senhor. E eu jogava com aquele monte de cartela. E ali foi na hora quando eu comecei a ouvir uma voz. Depois já de horas jogando. O que você está fazendo aí? E eu olhava para um lado, para o outro. E aquela voz ficava, me constrangeu de uma forma no qual eu comecei a ficar com vergonha de estar ali. Uau. E ali eu virei e falei assim para minha colega. Eu falei assim, André, eu vou embora. Minha menina, tá doida? Você não veio? E aí foi a hora que eu virei e falei assim, ó, colega, eu não vou mais, eu vou embora. E ela, nossa, nós estamos aqui já tem um tempo, para de graça. Os pessoal da rua já sabe que você veio. Eu falei, sim, mas eu posso me arrepender. E eu não tô me sentindo mais bem aqui. Eu vou levantar e vou embora. O Espírito Santo tinha começado já a fazer a foi obra de dentro para fora. Isso foi de uma forma tão grande que eu não me senti bem no lugar onde eu conhecia todo mundo. Uau. E eu virei pra ela e falei assim, eu vou chamar um mototáxi, eu tô indo. E eu chamei, saí assim. E pra honra e glória do Senhor, eu nunca mais voltei. Porque eu já não me senti, em nome de Jesus, eu não me senti bem ali. E eu peguei e saí. E foram assim um dos vícios, né, que eu tinha antes de conhecer Cristo. Que assim, o Senhor fez a obra em mim. Alexandra, e ouvindo seu testemunho, é muito emocionante, né? Eu fico segurando para mim não chorar. E tem tudo a ver com o nome do nosso podcast, Avivados. Histórias de pessoas comuns e que Deus fez e está fazendo, porque eu te conheço, acho que já tenho 6 anos. E eu lembro de como você chegou na igreja. E eu tô vendo quem você é hoje, né? E assim, eu já escutei, a gente escuta, né? As pessoas falam, nossa, Alexandra, e a grande obra que o Senhor tá fazendo, o grande avivamento que o Senhor tá fazendo na sua vida e na sua história. E através dessa história eu tenho certeza que outras pessoas serão avivadas.
pessoas vão ouvir e vão falar assim, se essa mulher conseguiu, eu também vou conseguir. E como eu acompanho a sua história, eu sei que você, né, é filho, às vezes é o marido, a gente passa por muita dificuldade, Sim. mas você tem continuado firme na presença do Senhor, tem recebido esse avivamento e tem lutado para continuar na presença de Deus firmemente. E é só o começo. E aí, vendo você hoje, ouvindo o seu testemunho, vendo você hoje, Deus tem cumprido aquela revelação que você não, na qual você não acreditou. Porque hoje você tem pregado para pessoas, para multidões. Deus tem te levado a outras igrejas, você tem recebido convite, às vezes quer fugir, né? Mas Jesus já te pegou. Mas assim, eu tenho visto essa promessa se cumprir na sua vida e meu coração ele se alegra muito de fazer parte da sua vida, da sua história, do seu testemunho. E conta um pouco pra gente, como que você conheceu o Ministério Tempo de Avivamento? Pois é, eu vim através de uma colega. Gente, eu falo assim que o Senhor colocou ela ali no meu caminho para me trazer mesmo. Porque hoje eu falo assim, que eu que convido ela, né? E ela virou, chegou lá em casa e, Ale, vamos à igreja, assim, nossa, é avivada lá, ela tem palavra mesmo. E eu, dias antes, eu tinha orado ao Senhor. Porque eu, assim, eu já tinha perdido a minha mãe, né? Perdi minha mãe cedo. E, assim, eu já tinha meus filhos, né? 4 que eu tenho. E, assim, eu senti um vazio dentro de mim. E quando foi um dia antes dessa minha colega chegar, eu conversei com Deus. Eu falei assim, Senhor, me dê um pai, me dê uma mãe, alguém para que eu possa conversar, desabafar. Porque desde então, do ministério que eu estava, começou uma obra e prolongou. E eu estava parada, eu não estava visitando em igreja nenhuma. E ali eu fui, levantei os olhos para o céu e falei, Senhor, me dá um pai, me dá uma mãe, me dá uma família. Alguém que eu possa contar. Porque eu sempre fui muito presa, assim, né? Não gostava muito de contar. E quando foi no outro dia, minha colega chegou lá. E aí, eu não querendo ir muito, que eu nunca fui de visitar a igreja, eu virei e falei assim, ó, se o meu marido for, eu vou. Mas eu já falei isso arrumando desculpa, porque ele não gostava. Ele era muito simples, ele gostava de bermuda e chinelo. Só que ela foi lá, convidou e ele, eu vou. Porque ele sempre falava comigo assim, não eu quero outra coisa pra você, mas eu não entendi o que ele queria falar, né? E aí, nós viemos, pra honra e glória do Senhor, estamos aqui até hoje, né? E desde o primeiro dia, pensa num abraço. Nossa, como eu fui recepcionado, o abraço, aquilo ali me cativou de uma certa forma, né? E por isso, assim, que eu tô até hoje, pra honra e glória do Senhor, sou apaixonada, né? E assim, o Senhor tem feito a obra na minha vida. E vamos lá, quem é você hoje? Quem é a Alexandra hoje? Olha, eu posso dizer assim, que o Senhor, assim, tem feito grandes coisas, transformou a minha vida. Porque assim como eu falei que eu cheguei no ministério, eu não era serva do Senhor. Eu era crente, eu ia para a igreja, mas eu era frequentadora de templo. Frequentadora, né? Eu levava a Bíblia, amava cantar, eu só gostava de cantar. Na época era playback, gente. Eu levava uns 3 playback. Eita, né? Glória, gostava porque aí mesmo. eu ficava, vou cantar de uma cantora, de outra. Pra mim, na verdade, naquela época era isso, era louvar. Se pedisse para mim abrir uma Bíblia, eu só sabia Velho e Novo Testamento, mas não conhecia os livros, né? Então, assim, quando eu cheguei, nossa, foi uma coisa assim, de cara eu peguei uma gincana torta na cara. E tinha pergunta. Gente, eu logo virei para minha filha e falei assim, Gabi, a gente não sabe nada de Bíblia. Mas foi muito legal, né? E o Senhor, ele não nos envergonha. Nós pegamos nossa dupla, 2 irmãs, já de idade, tadinhas, e elas não souberam responder. Eu creio que já era o Senhor poupando eu e minha filha. E assim, ali eu comecei a querer estudar a Bíblia, estudar a palavra do Senhor, né? E foi transformado algo em mim. Porque eu vi, não tô certo, não tô correto. Mas eu digo assim que o amor de Deus foi tão grande na minha vida, que quando eu decidi, né, porque mesmo eu indo na igreja, tinha retornado, o Senhor falado comigo, eu ainda fazia pequenas coisas erradas que eu achava que não tinha nada a ver. Os pequenos chaveirinhos de estimação, isso, né? Eu achava que não tinha nada a ver. Mas quando eu cheguei,
no tempo de avivamento, os ensinamentos, eu vi que era outro. E eu fiquei assim, não, meu Deus. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ver coisas que verdadeiramente estavam errado, né? E eu comecei a orar e pedir ao Senhor para mudar, para me transformar. Mas tinha certas coisas que eu não queria deixar. E aí, Alexandra, a gente reforça e faz o convite, né? Das pessoas estarem lendo a Bíblia. Sim. Porque às vezes, eu não faço tal coisa porque o pastor falou para eu não fazer. Não. Todo ensinamento ele tem que ter uma base bíblica. E se você está em um lugar que ele não tem a base bíblica, então esse lugar ele está errado. Nós, como servos do Senhor, nós vivemos a base da luz da palavra de Deus. E aí, eu até já te convido a assistir o podcast da irmã Lorena, que ela fala o quê? Que ela recebeu, ela não era evangélica, eu só vou dar um spoiler, você procura aí, Lorena, e ela fala que ela estava assistindo televisão, um pastor, e ele lançou um desafio de ler a palavra de Deus durante 1 ano, e ela fez esse desafio, e ela reconheceu Jesus após esse 1 ano, e foi transformada através da palavra de Deus. E aí agora você acabou de falar que antes você não lia, você achava que já era serva, Só o fato de porque levar a Bíblia. ia na igreja e levava a Bíblia, mas não sabia encontrar nem os versículos da Bíblia. Então, assim, tudo aquilo que as pessoas te dessem para comer, você ia achar que era alimento. E poderia fazer o quê? Te fazer passar mal. Mas aí, através de você entender, de você vir para um ministério que segue a luz da palavra de Deus, você falou, não, eu também preciso ler. Preciso ler. E essa transformação veio. Veio, nossa, e foi assim, eu até falei, Senhor, eu preciso melhorar. E ali eu quis mudar dentro de mim. Só que ainda tinha algo que me prendia. Tinha algo que me prendia. Só que um dia eu virei e falei, Senhor, eu não quero mais, eu não quero. Né? E ali foi que surgiu um fato no qual eu creio que ali já foi permissão de Deus, né? Que minha filha passou por um processo muito doloroso, no qual, assim, eu vi com meus olhos nítidos, né? O agir de Deus, né? Todos nós vimos, né? E foi assim, foi tremendo, porque eu creio que muitos não acreditam, né? Mas eu preciso contar só um trechinho que ela passou por manifestação, devido a coisas que ela leu e que ela viu, né? E ela, assim, abriu portas. Então, assim, quando eu vi a minha filha sofrendo esse processo de manifestação, eu comecei a buscar mais ainda Deus. E o interessante foi que quando eu comecei, eu vi a minha filha ali, eu queria orar por ela também, devido às coisas do meu passado, o inimigo, ele falava na minha mente. Ele falava, e teve uma vez que ele virou para mim e falou assim, olha, não intercede, não ora, senão eu vou falar todo o seu passado. Eu vou contar tudo. E eu tinha vergonha do meu passado. Quis te oprimir, né? Quis me oprimir. E eu levei a mão, mas só que o amor pela minha filha ali, de ver ali, e eu queria fazer o certo, eu peguei e virei e falei, não, já sei o que eu vou fazer. No outro dia, eu chamei a pastora, o pastor, contei a minha vida, falei, e até assim, eu falo assim que o pastor homem de Deus, ele virou e falou, irmã Alexandra, você ainda permanece no erro? Eu falei, não, desde o dia que eu vim pra cá, eu não pequei mais. E ele falou, então tá perdoada, pode colocar a mão, pode orar, ele quer, na verdade, te intimidar. Jesus já esqueceu. Isso. Se uma vez que a gente confessa, nos arrependemos e deixamos, o Senhor já nos perdoou. E aí Satanás, ele quer usar uma fraqueza nossa que nós fizemos lá atrás para nos impedir de conquistar aquilo que Deus tem pra gente hoje. Isso. E ele é um mentiroso. E isso, nossa, e como eu amava minha filha, eu queria estar ali, queria estar naquele processo ajudando, eu não dei ouvido, eu confessei ao meu pastor, né, e assim, graças a Deus, ele chegou pra mim, foi, sabe, falou, não, ele tá querendo te enganar. A partir do momento que você confessou e deixou, o Senhor lhe perdoa. E eu vi mesmo, porque nós tivemos, né, ocasiões no qual o inimigo era para falar e não falou, e ele mesmo falou que o Senhor havia perdoado meus pecados. Então, olha só, Deus perdoou os meus pecados, como não servia um Deus desse? E ali eu fiquei, eu buscava, eu orava de madrugada, eu orava, e ali eu comecei a ter mais conhecimento e amor mesmo pela palavra de Deus, que eu vi tudo que o Senhor fez. Então, hoje eu falo assim que eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu lembro que quando você chegou no ministério, logo eu te fiz o convite para você entrar no círculo de oração, né? Foi.
Aí ela se tornou uma irmã do círculo de oração. Depois o pastor te fez o convite para cuidar do ministério infantil. No qual eu não queria. No qual você não queria porque ela se achava incapaz. Exatamente. E aí depois você aceitou o desafio Sim. e tá lá até hoje. Conta pra gente como que foi sua experiência, como que é o seu convívio com os pequenos. Hoje, assim, minha experiência fala assim que é 10. Eu amo, porque só de ver eles, Antes né? você não queria, agora você não quer deixar. Antes eu não queria, hoje eu não quero deixar, né? E assim, de ver eles indo para os adolescentes, eu fico assim, gente, Que lindo. né? Eu tenho hoje, até hoje, jovem que esteve e que me chama de tia. Né? Teve até uma irmã que falou assim, mãe, me perdoa, um homem desse tamanho te chama de tia, você é nova. Eu não, isso mostra que ele tem carinho por mim, que ele lembra de quando ele estava na salinha. Você, tia Alexandra, você já parou pra pensar? As crianças é de 1 a 10. Sim. Os adolescentes de 11 a 14. De 14 até os 20, né? Até os 20 e pouco, quando eles casam, um vai para os obreiros, outro vai para o círculo de oração. Você toda essa geração tem passado nas suas mãos. Você tem deixado um legado, uma história e um aprendizado. Você parou já para pensar o tamanho da responsabilidade, Alexandra? Já. Porque, tia Alexandra, quando eu era criança, eu tive um ensinamento. O meu primeiro contato com Deus, com Jeová, foi através dos testemunhos de Jeová. Eles iam na casa, liam um versículo da Bíblia pra gente, e depois eles ofereciam o estudo. E Sim. eu aceitei. Existem ensinamentos que eles me deram naquela época que eu lembro até hoje. Então, assim, os ensinamentos que, através do Espírito Santo, Deus tem te direcionado, que você tem dado para essas crianças, hoje você não é líder de todas as crianças igual era antes, mas você fica nessa linha de qual idade? De 7 a 10. De 7 a 10. Então, quer dizer, todo esse ensinamento que você vai dar para eles hoje, eles vão crescer, eles vão casar, eles vão ter filhos e eles vão se recordar do ensinamento da tia Alexandra, da salinha do Ministério Tempo de Avivamento. E o que você sente quando você para pensar nisso, tia Alexandra? Nossa, assim, uma gratidão. Porque só de ver eles, a forma, porque hoje eu vejo, e eu até falo, né, brinco muito com eles e falo, preparando eles para o futuro. Porque quando eles entram ali na salinha, muito tempo o inimigo tentou, até quando eu não queria, tentou colocar na minha mente que na verdade era perca de tempo, criança. Olha só. Né? E que a gente não era vista. Só que com o tempo eu comecei a entender, eu não preciso de ser vista. Exatamente. Né? Quem tem que ser vista é o Senhor. E é uma das maiores responsabilidades. Mas é uma responsabilidade tremenda, porque tá formando ali o caráter dele. Exatamente. Né? Querendo ou não, o Ministério Infantil, ali a parte que a gente faz é ajudar eles para quando chegar na adolescência, não chegar perdido. Já ter uma noção da Bíblia, uma noção mais ou menos do que quer. Exatamente. E outra coisa, essa criança, quando, né, se ela chega a uma idade, ela se desvia desse caminho, Jesus voltou, Jesus vai falar, meu filho, você não está enganado. Tal dia, a tia Alexandre estava lá ensinou isso, ensinou sobre salvação, ensinou sobre jejum, ensinou sobre oração, ensinou a importância de ler a palavra de Deus, porque não é porque é um ministério infantil que só vai dançar, que só vai brincar, não, é ensinado os princípios da palavra de Deus, é ensinado sobre várias coisas, assim. Eu estava no relógio de oração nesse sábado e eu escutei uma avó orando pela netinha dela, e ela falou assim... Ela orou pelo Ministério Infantil e pela neta. E ela falou assim, Senhor, coloca no coração das crianças o desejo deles aprenderem e deles nunca esquecerem esse ensinamento. E aí ela orando e eu escutando a oração. Ela disse assim, porque a minha neta, ela chegou em casa falando que ela havia andado no carretão da escolinha. E as tias falou que não pode deixar ninguém tocar na parte íntima dela. E depois ela falou assim, e a tia Alexandra também já ensinou a gente que não pode deixar a avó tocar na nossa parte íntima. Que lindo, né? E eu escutando a avó orando dessa forma. Então quer dizer, olha só que coisa linda. A tia da escola ensinou, mas a tia dessa linha também já tinha ensinado. E essa criança chegou contando para essa avó
E essa avó orando aqui na igreja, eu Que ouvi lindo. isso. E ela disse assim, que realmente, e a nossa oração precisa ser essa, que os ensinamentos que são dados nas salinhas, na igreja, sejam gravados na tábua do nosso coração. Seja gravado na tábua do coração das crianças. Que esse testemunho, que esse momento, esse bate-papo que está sendo aqui, seja gravado no seu coração. E você sinta desejo pela eternidade. Sinta desejo de servir o reino de Deus. Sinta desejo de servir o ministério infantil, né, tia Verdade. Alexandra? Verdade, igual assim, gente, eu falo assim que hoje eu que sou, que recebo os presentes. Às vezes, né, tem coisas na vida da gente, às vezes eu chego assim meio triste. Nossa, recebo cada abraço das crianças, pensa. Você sai renovada. Nossa, elas já chegam, elas já abraçam, porque criança, elas demonstram através de gestos. E assim, não tem coisa melhor do que um abraço de uma criança. Agora, eu vou pedir pra você, não é o final ainda, mas eu vou pedir pra você já deixar um convite aí pra criançada. Pra eles virem ao culto, fala pra eles aí os dias que tem salinha. Faz aí, tia Alexandra. Isso. Quero aproveitar para fazer um convite, né? Você é mamãe, você é papai, que assim, vem pro culto, né? Traga os seus filhos, porque é muito importante. Na salinha mesmo, a gente aprende assim, a gente ensina várias coisas para eles, oração, jejum, e tem várias dinâmicas. É muito interessante. Igual você pode ver no estudo, tem a salinha. Tem a salinha no qual eles se comportam no dia de terça-feira. Na quinta-feira mesmo, também tem a salinha para as crianças, no qual elas aproveitam bastante também. Você pode vir cultuar na casa do Senhor e elas podem subir, que elas também vão cultuar, vão aprender do Senhor. Tem também no domingo, também tem salinha. Então, Eita, quando você glória. chegar, viu lá, já iniciou o culto, é só colocar sua criança para subir, nós vamos receber de braços abertos e tenha certeza que ela vai estar aprendendo o melhor do Senhor. Aleluia, aleluia. E assim, a minha oração, tia Alexandra, é que o Senhor abençoe, fortaleça vocês que já estão e as futuras voluntárias que virão, porque Sim. eu creio que o Ministério Infantil é algo do coração de Deus e que o Senhor, não eu, não você, não o pastor, mas o Senhor possa plantar no coração das mulheres, dos adolescentes, dos jovens, o desejo de servir no Ministério Infantil, de contribuir na vida dessas crianças, na história dessas crianças, de um dia essa criança ter um filho e falar assim, olha, eu tive uma tia na salinha, a tia Alexandra, ou a tia Josi, ou a tia Maria, a tia fulana, ela me ensinou isso, isso e isso. Meu filho, eu quero ensinar isso para você também, né? E isso é muito gratificante e muito maravilhoso. E eu quero saber, tia Alexandra, o que você espera para o seu ministério, tanto infantil, tanto ministério pessoal, e para sua vida pessoal, tia Alexandra? Tem algum plano, tem algum projeto? Conta pra gente aí. Olha, para minha vida pessoal tenho sonhos, tenho um projeto sim, né, no qual o Senhor colocou no meu coração. Mas eu agora mesmo, assim, pastor, eu estou focada mesmo de trabalhar na obra do Senhor e receber o que o Senhor quer de mim. Amém. Né? Porque às vezes a gente foge, né, de algumas situações, né? E o Senhor, ele quer nos abençoar. Às vezes o Senhor, ele quer que a gente trabalhe numa área. Às vezes o Senhor quer nos usar numa área diferente. E assim, eu durante muito tempo, eu ficava meio estacionada. E hoje não, hoje eu posso falar de coração aberto. Hoje eu quero trabalhar para o Senhor e eu quero ser totalmente guiada pelo Senhor. Amém. E eu quero assim só aproveitar, né, essa deixa de falar também para você que está assistindo, que tem assim lá no fundinho uma vontade de participar também do Ministério Infantil, porque é um ministério às vezes que parece esquecido, mas não é. É muito bem lembrado, principalmente pelas crianças, e é também um ministério no qual ele precisa de voluntários, precisa de pessoas. Talvez você está se achando assim que é incapaz ou que não se encaixa. É verdade. Mas só você, assim, dando uma oportunidade, né, de entrar e de ver e de conhecer, é que você verdadeiramente vai ver. Hoje eu sou apaixonada pelo Ministério Infantil. Eu até brinco com as crianças e falo assim, gente, quando eu chego aqui eu esqueço de tudo, mas não esqueço de Papai do Céu. E eles já começam, gente, é uma coisa muito linda. Então eu quero aproveitar para, assim, não só mulher, mas homens também, né, que querem assim, que tem no coração um pouquinho do desejo,
porque eu creio que desde lá, já da minha infância, eu já tinha algo no meu coração que assim amava trabalhar. Mesmo que eu não acreditava em mim, tá? Porque eu falo assim que quando eu disse que eu não queria muito, quando o pastor me chamou, eu até usei desculpa. Eu falei assim, pastor, eu uso bermuda ainda. Eu comecei a colocar desculpa, eu uso blusa decotada. E, como homem de Deus, ele falou, irmão, não vou pedir jamais para você tirar nada. Quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. E verdadeiramente. Um dia foi o Espírito Santo de Deus que tocou, eu me senti constrangida em algumas coisas que eu usava e depois eu não usei mais. Não foi ninguém que me disse. Então, assim, hoje eu já sou apaixonada. Eu, quando vai chegando o dia da minha escala, eu já fico naquela expectativa de dinâmica, o que fazer, os visuais. Então, Te assim, induz também a buscar, a estudar, a ter conhecimento para mais passar. ainda, porque eles perguntam, tá? Nossa, eles perguntam, Criança. eles querem saber. Então, assim, eu falo assim que é muito gratificante. Hoje, eu digo, eu quero andar segundo a vontade de Deus. Amém, amém. E aqui eu quero deixar uma dica e uma observação. A tia Alexandra, ela trabalha com encomendas de bolo, Sim. de doce, de salgados. E ela fez um propósito com as crianças, que se ela vender 10 bolos, ela vai trazer um bolo para eles comerem aqui na igreja. E a tia Josi quer um pedaço. Ah, uma pizza. Eles vão Pizza, que eles falam que eles amam pizza. Isso, eles falaram que eles amam pizza e eles querem, ela vai trazer a pizza, se ela vender os 10 bolos, ela já vendeu uma quantidade. Então, assim, se você tiver uma festinha para fazer, alguma coisa bem legal, encomenda com a tia Alexandra, com a irmã Alexandra, que ela também tem o próprio negócio dela, né? Ela serve o reino de Deus, mas ela também tem o trabalho dela, ela trabalha em casa. E aí, você vai estar contribuindo, vai estar ajudando as crianças a ganharem a pizza. E elas estão orando por isso, E elas estão orando por isso. Eu vou querer um pedaço, porque eu também estou contribuindo. E assim, brincadeiras à parte, mas é verdade, né? Ela tem, a irmã Alexandra, ela tem o próprio negócio dela, ela faz bolo salgado por encomenda. Desde quando eu conheci a irmã Alexandra sempre lutando já trabalhou fora, mas Deus falou, não, eu quero você trabalhando dentro de casa mesmo, cuidando dos filhos, porque ela também tem um ministério infantil em casa. Ela tem 2 crianças, hoje não mais 2, né? Porque quando você chegou, na verdade, eram 2. Isso. Porque Paulo agora já faz parte dos adolescentes, que é uma bênção. Os filhos da irmã Alexandra são bênção. Tem o Wilgner, a Gabi. O Wilgner e a Gabi, eles eram do tempo de avivamento, mas eu creio que eles estão passando por um período, mas eles vão retornar para a casa do Senhor, porque eles são filhos amados do Pai. O Pai ama eles, a gente também ama. Eles são filhos nossos também do coração. E tem a Hananda e o Paulo Raoni, que são bênção do Senhor também. E ela é casada com o Austin, que eu tenho certeza que Deus também já está preparando. Vai ser um grande obreiro da casa de Deus. E breve, quem sabe, né? Por que não? Vamos profetizar. O Austin estará aqui contando o testemunho dele. E o nome do Senhor será glorificado por intermédio da vida desta família tão amada, que nós aprendemos a amar de todo o nosso coração. E não é só membros do Ministério Tempo de Avivamento, não, irmãos. Fazem parte da história, família. Já rimos juntos, já choramos juntos. Não somos de estar sempre um na casa do outro, não. Mas quando a gente precisa, quando eu preciso dela, ela está sempre disposta a servir. Quando ela precisa de mim, eu também estou sempre disposta a servir. Família também é isso. De repente não tem aquela oportunidade de estar sempre junto, de estar sempre reunido, mas um sempre está disposto a servir ao outro, a amar o outro, a cuidar e a zelar. Tia Alexandra, eu quero te agradecer de todo o meu coração por esse momento maravilhoso, por esse bate-papo maravilhoso. E eu tenho certeza que a sua vida será edificada através desse momento. E eu tenho certeza ainda mais que muitas outras vidas serão edificadas através desse momento, desse testemunho. Sim, eu que quero agradecer, poder estar contando, né, parte do meu testemunho, né? Agradeço, assim, de coração mesmo. Confesso que às vezes tenho vergonha de contar, mas assim, sou grata a Deus por essa oportunidade. Nunca se envergonhe da sua história. A sua história pode ter sido a pior história, mas é a sua história. Faz parte do propósito de Deus para formar quem você é hoje. Não tenha vergonha da sua história. Tenha orgulho da sua história. Aonde você caiu, você não está lá mais. Você hoje é uma outra mulher, uma nova mulher.
a sua história para que o nome do Senhor seja glorificado. Nunca se esqueça disso. Amém? Amém. Sempre finaliza, tia Alexandra, eu pedindo para o convidado orar. Mas hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou pegar na sua mão e eu vou estar fazendo a oração. E por intermédio da sua vida, nós vamos também abençoar a vida de todas as crianças do mundo. Amém? Amém. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento tão precioso ao qual nós passamos juntas aqui, ouvindo o testemunho, a história da irmã Alexandra. Deus, em nome de Jesus, por intermédio da vida da tua filha que eu estou segurando na mão dela, assim também, Senhor, todos que estão nos ouvindo, eles sintam o Senhor segurando nas mãos deles, na história deles. Que tudo que eles viveram, Senhor, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, a tia Alexandra está aqui também como uma representação das crianças do mundo, Pai. Que o Senhor visite histórias nessa manhã. Que o Senhor visite, Senhor, corações nesse dia. Que o Senhor visite, Senhor, histórias e situações. Talvez essa criança está passando por uma situação de abandono, de abuso, Senhor, de tristeza, de dor, de angústia, mas que essa criança possa entender que existe um Deus no céu que não desampara, que não abandona, que assim como eu estou segurando na mão dela, Ele também segura pela nossa mão, nos direciona e nos diz, não temas. Pai, muito obrigado por este tempo tão precioso. Abençoe cada vida, Senhor, que ouvir. Abençoe, Senhor, onde quer que chega, no quatro cantos dessa terra, onde chegar. Que vidas possam ser abençoadas, salvas, libertas e entender que é por intermédio, tudo por intermédio do Senhor, não é nada sobre nós. Não foi a placa da igreja, não foi o pastor, não foi a pastora, não. Foi o Senhor que mudou e transformou a história da tua serva, para que hoje o nome do Senhor seja glorificado.